mensal de Ação de Graças, Arte do Chorei, mês de outubro de 2018. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à sede mundial do Templo Arte do Chorei. Nesse momento oportuno, antes de iniciar este culto especial, é necessário comentar alguns aspectos importantes sobre o significado do culto, ofício sagrado a ser realizado. Quando nos postamos diante do altar, fazemos 3 reverências, seguidas de 3 palmas precedendo as orações. Procuramos desta maneira demonstrar nosso respeito perante os 3 reinos, divino, espiritual e material. O culto mensal dá-nos a oportunidade para expressar nossa gratidão pelas muitas bênçãos que recebemos diariamente em nossas vidas. Também oramos pela expansão e para que possamos usar nossas igrejas para difundir o programa da luz divina, bem como pelo crescimento espiritual dos membros e frequentadores. E que tantos quantos seja possível possam subir a um mais alto plano de consciência, de acordo com os ensinamentos de Mensho Sama. Creio que são diferentes as formas pelas quais foram conduzidos para esta fé, mas somos todos apenas uma família, pois cumprimos as tarefas divinas ligadas com o Mensho Sama. Não é admissível que haja divergências internas ou que um fale mal do outro. A nossa única tarefa é viver como uma unidade para o cumprimento das tarefas divinas que a nós são confiadas. É construir o paraíso sobre a terra. É viver cada um dos membros desempenhando a função de um farol. É fazer a casa de Deus e aumentá-la infinitamente. Por essa razão, não podemos perseguir apenas a felicidade própria e a dos nossos mais chegados. Como entrar na fé significa o juramento, daqui por diante, trabalhar como instrumento de Deus. O desempenho posterior é que decide se a pessoa é ou não membro autêntico. Mensho Sama afirma: serás mais feliz se puseres em ação um que seja dos meus ensinamentos. Também ensina: deveis viver sua fé. A fé verdadeira é tão natural que a viverás em tudo o que fizeres, sem ter que pensar para isso. Que o mundo da luz comece com cada um de nós. Baseados na diretriz para este ano, retornar ao espírito de pioneirismo é iniciar a grande construção pelos nossos íntimos, pelos nossos corações. Iniciamos nesse momento o culto em ação de graças do mês de outubro de 2018. Entrada dos oficiantes.
Entrada das oferendas.
Oração de comunicação a Deus. Miroku ou Mikami Supremo Deus. Baseados na diretriz para este ano, retornar ao espírito de pioneirismo é iniciar a grande construção pelo nosso íntimo, pelos nossos corações. Diante da vossa presença, oficio o culto mensal de ação de graças, vosso servidor, do Templo Arte do Jorei. Neste mês que se inicia e neste dia escolhido entre tantos outros, nós o reverenciamos neste culto mensal de agradecimento. Todos os fiéis, reunidos diante do vosso altar, depositam as oferendas do campo e do rio, do mar e da montanha, e com eles oferecem o seu verdadeiro coração. Reverenciamo-vos por nos ter deslegado verdades divinas incontestáveis. Dai-nos capacidade de ver e aceitar os ensinamentos como um cajado firme, no qual nos possamos apoiar na trilha do nosso cotidiano. Que nesta data tão especial, possamos ser as sementes do Senhor, o cair das flores, a formação dos frutos. Que nossa missão se renove e transforme também a vida dos nossos semelhantes. Afastai de nós o desânimo e a tristeza, a mentira e a falsidade, toda a vaidade e toda a arrogância. Fazei com que a verdade e a justiça se façam sempre presentes em nosso servir. Conservai o templo Arte do Jorei em nossos corações, repletos de alegria e felicidades, para que possamos viver verdadeiramente como seres humanos da era do dia. Pedimos a vossa divina proteção para cumpri-la de agora em diante, cada vez melhor,
para que possamos receber ainda mais fartamente a vossa divina luz. Assim o pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, reverendo Dorgival Santos Silva. Pedimos a todos que acompanhem as reverências. Oração Amatsu Norito e oração Zengen Sanji. Taka amaharani kamitsu marimasu. Kamurogi kamuromi no mikoto mochite. Sumemi oya kamu izanagi no mikoto. Tsukushi no himuka no tachihana no. Odono ahagi harani misogi hara itamo toki ni narimaseru. Harai dono kamitachi moro moro no magagoto tsumi kegareo. Harai tamai kiyome tamai komo sukoto no yoshio. Amatsu kami kunitsu kami ya oyorozu no kami tachi tomoni. Uchikoma no mimi furitatiti. Kikoshi meseto kashikomi momausu. Uya uya shiku omon miruni. Seson kanzeon bosatsu. Onodoni amorase tamai. Komyo nyorai togenchi. Oshin miroku tokashi. Meshia tonarase, daisen sanzen sekai no sandoku, meshi gojoku o kiyome, hyaku senman oku isai chujo no dai nengan, omyo joraku eigo no, chopo sekai o narashimete, Gofuju no kuru inaku, fukuka seda monara sunaki, miroku no mio mitamo, muriomo reino dai jihini, tenmara setsumo matsuroite, choaku jaho aratamari, yashari ujin mogedatsunashi, shozen bushin kotogotoku, Sonoko korozashi oto gurunari, sansen somoku kotogotoku, se sono itoku ninabikaite, kinju chu gyono sue mademo, minaso noto koro ezarunashi,
Masani koreti bidiso sekai nite. Kario bingawa sorani mai. Zoyon tenita nabikeba. Banca fukui kutini kundi. Tarobuto sosoritati. Hitido garanu akasumi tsutsu. Kogane no iraka sansanto. Hiniteriezu kokeiwa. Geni motengo kujo donari. Gokoku minori te kurani michi. Sunadori utakani amegasta. Iketoshi keru moro moro no. Eragni wa kwe wa. Sutsura urani michi watari. Kunito kainaku. Hitogu satachi no nikushimiya. Isaka igoto no yumetokie. Iten shikai kanono. Miroku no mite nikitsu sare. Jinji no mimune nidakaren. Warera gahibi no segionimo. Miocho tamai shinkaku. Esashime yuatomi sakai. Yoa yoa nagaku muyakuni. Zentoku ko kasane sasi. Fukujukai muriono dai kudoku. Taresa setamae mashimaseto. Nem jushinge satonshu. Que fukurai hainegimosu. Miroku omi kami mamori tamai saki hai tamai. Miroku omi kami mamori tamai saki hai tamai. Meshia no mikami mamori tamai saki hai tamai. Meshia no mikami mamori tamai saki hai tamai. Om Nagara Tamachi Haemase. Om Nagara Tamachi Haemase. Salmo de Menchu-sama. Saigo no Shimpan. Julgamento final. Amakudaki Chiwasaki Nura Yono Wai Shizuka ni mamoru mamehito no mure manako hiraki Akai no urani souzo no sushi wo furuasu
miwasa mirareyo zenakuwo tate wa kuruhino sema ikimo kokoro yurusuna morobito yo yume. Eis o fim dos tempos, eis o fim dos tempos, o céu rachando, a terra abrindo-se, membros purificados, observando tranquilos. Abra os olhos, perceba na destruição um trabalho divino, lançado o martelo da construção. Próxima está a separação entre o bem e o mal. Permanece, ó homem, com o coração atento. Oração do reino do céu na terra. Miroku Omi Kami Supremo Deus, Miroku Omi Kami Supremo Deus, Messias renovador dos três reinos, Salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublime dádiva. Hoje orei, perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Por gentileza, queiram sentar-se. Outorga de Orricari, Senhora Edna Custódio. Outorga de Orricari, Senhora Júlia Alves de Souza. Receberemos Jorei.
dolce sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore. Dolce capire che non son più solo, ma che son parte di una immensa vita che generosa risplende intorno a me. Dono di lui, del suo immenso amore. Già dato il cielo e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna, madre terra con frutti, prati e fiori, il fuoco e il vento, l'aria e l'acqua pura, fonte di vita per le sue creature. Dono di lui, del suo immenso amore. Fonte di vita per le sue creature, dono di lui, del suo immenso amore. Dolce sentire come nel mio cuore ora umilmente
nascendo amore, dolce capire che non son più solo, ma che son parte di una immensa vita che generosa risplende intorno a me, dono di lui, del suo immenso amore. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna. Madre Termino do Chori. con frutti, prati e fiori, il fuoco e il vento, l'aria e l'acqua pura, fonte di vita per le sue creature. Dono di lui, del suo immenso Leitura do ensinamento de Menchu Sama. Lei da soberania do espírito sobre o físico e da identidade entre ambos. Pelo reverendo Moacir Fabre Sanches Júnior. Lei da soberania do espírito sobre o físico e da identidade entre ambos. Originalmente, o mundo espiritual existe no espaço terreno. É composto de 3 camadas, totalizando 180 graus, que por sua vez estão divididos em 3 níveis a saber: o superior, o médio e o inferior, que correspondem respectivamente ao paraíso, ao plano intermediário e ao inferno. Conforme o princípio vertical da soberania do espírito sobre o físico, os fenômenos que ocorrem no plano espiritual refletem-se fielmente no mundo material. No caso do ser humano, o espírito reflete-se no físico. O corpo espiritual do ser humano acha-se numa das camadas acima citadas, onde possui o seu registro espiritual. O destino do homem é definido de acordo com a posição em que se acha o seu registro no plano espiritual. Ou seja, se estiver no plano infernal, ele será infeliz. Por outro lado, será feliz à medida que o registro se aproximar do paraíso. Por isso, na medida do possível, há que fazer com que o mesmo se eleve para as camadas superiores. Logicamente, no inferno verificam-se todos os tipos de sofrimento, como a doença, a pobreza e os conflitos. Por esta razão, estou salvando pessoa por pessoa e conduzindo-a ao paraíso. A vida eterna, inferno e paraíso, sem data. Boa tarde a todos. Parabéns aos mais recentes outorgados. Espero que vocês possam salvar bastante pessoas, ajudar na salvação da humanidade e do próximo.
Esse ensinamento aqui, a princípio, é um ensinamento que, você olhando e lendo ele, é um ensinamento muito difícil, muito complicado, talvez, para nós. Mas, na verdade, é um dos poucos ensinamentos, vamos dizer assim, acho que é o melhor ensinamento, mais fácil de se perceber para quem é membro, para quem já se tornou membro, para quem fez aula de iniciação. Esse é um ensinamento muito profundo, porque ele retrata exatamente o que nós estamos passando aqui, cada um de nós, a vida de cada um de nós. Aqui dá para se saber em que nível nós estamos vivendo. Se estamos em nível de paraíso, se estamos em nível infernal, ou se apenas estamos aqui, digamos assim, né, no purgatório, para levar a vida na flauta como a gente quer. E, infelizmente, muitas pessoas, quando se tornam membros, no caso, vamos falar sobre a nossa religião, ou como que irão, muitas pessoas de outras religiões estão nos assistindo, devem notar também, se nós fomos conduzidos para esse mundo, nossos antepassados talvez nos encaminhou, nós nascemos com esse, digamos assim, esse predestino espiritual de ser um religioso, nós temos que fazer o máximo possível para se tornar o melhor. E no caso da nossa religião, nós temos uma ferramenta muito ótima, que é o jorei. O que é o jorei? O jorei, ele dissipa, é a luz divina, ele dissipa toda a mácula do nosso corpo. Mas, porém, nós temos que ter vontade, nós temos que colocar o nosso esforço acima de tudo. Porque se nós conseguimos ministrar jorei, que dissipa as nossas máculas, que cura todo tipo de doença, que pode nos tirar da pobreza e que pode erradicar todo o conflito, por que nós vivemos, talvez, num mundo triste, num mundo infernal? Porque nós resolvemos viver sempre recuado e nunca à frente de nosso tempo. Por que nós não aproveitamos essa oportunidade, enquanto ainda dá tempo, para podermos usar todas as nossas ferramentas, todos os ensinamentos, todas as pessoas de bem que estão aqui para nos ajudar? O Ricari que foi outorgado para nós tem um poder divino, é um poder de tirar qualquer pessoa desses 3 níveis. É só nós termos força de vontade. Se hoje eu estou em nível de inferno, eu tenho que saber por que eu estou em nível de inferno. Porque muitas pessoas podem pensar, eu vou para o mundo espiritual e lá eu vou me aprimorar. Mas você não sabe se você vai aprimorar no paraíso, no intermediário ou no inferno. De repente, você deixou a desejar aqui nesse mundo aqui e você vai ter que aprimorar muito. Então nós estamos nesse mundo aqui, sinto eu que no mundo intermediário, no mundo do purgatório, para podermos aprender. E nós viemos aqui para aprender. Então, quando vir para a igreja, ministre em jorei. Lembre-se, o jorei é com a mão, o jorei não é com a língua. O jorei não é para se jogar o vento com a língua. O jorei é com a mão. Ministre jorei, vai tocar a pessoa e vai ajudar você que está ministrando. Você vai ajudar muitas pessoas. As máculas vão se dissipar. Deus vai ficar contente. O antepassado daquela pessoa que está aqui recebendo o jorei vai ficar feliz. Nós temos que fazer a felicidade do próximo. Nós temos que fazer o nosso próximo super, hiper, mega feliz. Não importa como você está. Não está bem? Vem para a igreja. Vem para a igreja, mas vem para somar para você. Você tem que se sentir bem. Não importa qual a dedicação. Se a prática básica da nossa igreja é o jorei, ministre jorei, receba jorei. Eu vou dedicar na limpeza, eu vou dedicar em alguma outra coisa que tem aqui. Ótimo, dedique para a salvação das outras pessoas. Não se incomodem com vocês. Nós temos que abrir a nossa mente para saber o que Deus quer de nós. Nós temos que ser do agrado dele. E esse ensinamento se resume apenas nisso. Por esta razão, estou salvando pessoa por pessoa e conduzindo-a ao paraíso. Exu Sama ministrava jorei. Ele salvava pessoa por pessoa. Não se incomode em querer ministrar jorei. Eu quero 50, eu quero 80, eu quero 90. Faça o melhor, nem que for nenhuma. Porque se você fizer o melhor nessa pessoa, você vai ministrar jorei e mais outra, e muitos mais. E quantas pessoas vão sentir gratidão por você? Nós temos que ter isso em mente. Por que eu venho para a igreja? Deus te deu essa oportunidade no mundo espiritual para vir aqui, para se tornar religioso. Venham. É um aprimoramento vir para a igreja, ótimo. Quem sabe aqui você encontra uma pessoa que está com o mesmo problema seu.
Então, venham para a igreja, levantem de manhã, façam oração. Está com problema? Oração. Rezem quantas vezes forem necessário. Não gosto de fulano não sei o quê. Rezem para essa pessoa ou rezem para você. Vai na igreja e reza. Vai na frente do altar. Eu vou rezar, estou com raiva de fulano. Eu vou rezar que eu não posso ter raiva. Ah, fulano não gosta de mim. Eu vou rezar para essa pessoa para ela ser feliz. Quem sabe os antepassados dela não me ajudem. Uma mão lava a outra. Mas também não se prendam em quem não quer ajuda. Vocês não precisam ir no inferno. Vocês não precisam se colocar ao nível de uma pessoa infernal para poder salvá-las. Mas nós temos que estender a mão. Nós temos que estender a mão e quando essa pessoa grudar na nossa mão, nós temos que pegar ela com toda a vontade e ministrar jorei e fazer o possível para salvar. Ah, reverendo, eu trouxe a pessoa, mas eu não sei o que eu faço. Tem muitas pessoas aqui que posso ajudar. A sua gratidão já foi feita, você trouxe a pessoa para dentro da igreja. Então, vamos salvar pessoas por pessoas. Nossa, quanto tempo eu perdi aqui na igreja. Ótimo, comece hoje. Vamos começar agora. Qual o problema? Ficou muito tempo sem fazer nada? Vamos começar agora. De repente vai vir uma pessoa que vai te agradecer muito, vai te levar, vai tirar desse nível. Porque nós não sabemos em que nível nós estamos. Nós só sabemos em que nível nós estamos quando nós levantamos de manhã, agradecemos a nossa cama, a nossa casa, a nossa família. Porque não adianta você estar em casa, eu vou para a igreja. Sai de casa, todo mundo fica feliz. Nossa, foi para a igreja, graças a Deus, calmaria hoje aqui em casa. Não. Nós temos que saber assim, eu vou para a igreja. Puxa, vai para a igreja, ore por nós, à noite a gente passa lá, a gente vai rezar. Não, eu vou sábado. Olha, o que você aprendeu hoje? O que resolveu? Salvou alguém? É assim que tem que ser. E quando você não tiver com vontade de vir para a igreja, ótimo, venha. Venha e receba jorei, porque o negativo não quer que você venha. O negativo quer que você fique em casa o dia inteiro, quer que você se meta no trabalho lá. Vim para a igreja, entre reze, ore, pede a Deus. Como nós sempre falamos, um dia você vai deitar em nível de inferno, mas vai acordar em nível de paraíso. Vai ser feliz, vai ser ótimo. Tá bom? Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Aproveitem amanhã. Aproveite a família de vocês. Quem não pode estar o dia inteiro com a família, quem trabalha muito, tem alguma dedicação, domingo é dia de ficar com a família. A família é sagrada. Aproveitem. Beijem bastante. Abracem bastante. Porque depois tem que vir ali e falar assim, bicho, queria tanto dar um abraço, e aí? Então aproveite, tá bom? Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham um ótimo final de semana e muito obrigado. Desculpem, esqueci de um detalhe. Todo último sábado estarei aqui na igreja das 9 às 17 horas, tá? Ministrando jorei nas pessoas que estão com problemas de saúde. Quer dizer, em todas as pessoas, especificamente as pessoas que estão com problemas de saúde. Conhece alguém que está doente? Conhece alguém que está mal? Conhece alguém que está ruim pra caramba? Traz para a igreja. Se não conseguir, nós temos pessoas aqui que vão ministrar jorei. Tá? Se eu puder ir, eu vou, claro. Se eu não puder, outra pessoa vai. Mas nós vamos lançar aqui o último sábado, vai ser o dia da saúde, para ajudar as pessoas. Nós temos já o culto da saúde. Mas vai ser um dia específico para jorei localizado, para um tratamento de jorei, porque cura. Tá? Muitas pessoas vão vir para nos ajudar e eu espero receber muitas pessoas, porque o mundo está precisando de pessoas com saúde. Ok? O sofrimento está demais e nós não podemos fechar os olhos para isso. Muito obrigado. Orientação do ROCAM, reverendo Dorival Santos Silva. Boa tarde a todos. Parabéns, dona Edna. Renovação, perna nova, né? Júlia, parabéns. Demorou, foi difícil essa mulher, só nos tabef, né? Era para poder acordar para fazer aula, né?
meu amigo Edmar, muito bem-vindo e uma honra poder ter o teu lugar. Me sinto muito honrado. Depois que acabar a transmissão, eu vou falar uma coisinha que eu tenho que mostrar algo para vocês, né? Nesse dia de hoje, o Salmo é muito profundo, o julgamento final. E dentro desse julgamento final, dentro desse Salmo, o trecho final fala assim: próximo está a separação entre o bem e o mal, permanece o homem com o coração atento. Eu fiz uma palestra, tomara que eu consiga passar o que eu procurei entender em cima disso. É uma palestra que se chama Renascimento Espiritual. Eu falei um pouco dela na aula de quarta-feira, que nós não transmitimos, mas transmitimos na quinta. Mas eu procurei, e essa palestra foi danada para montar. Acho que eu mexi nela 300 vezes. Mas assim, por quê? Porque o tema dela é assim. Hoje eu não sou igual ontem. Agora eu não sou igual a 1 hora atrás. Não é? Ontem, na preparação para o culto aqui, na dedicação, de manhã fizemos oração e começamos. No dia anterior já tinha sido lavado, o senhor Dilcinho, o pessoal tinha lavado a nave e tal. Eu falei, eu vou lavar o banheiro hoje. Esse banheiro foi uma novela. Comecei a lavar o banheiro, estava tudo... E como eu ensino a lavar o banheiro, eu estava fazendo do jeito que eu ensino sempre. Aí, uma pessoa de Quebana pediu, vem até o metrô para poder buscar as flores. Aí eu falei para o senhor Dilcinho, ninguém mexe nesse banheiro, nem entra aqui, vai lá no matinho lá fora. Aí eu fui lá buscar o negócio. Cheguei, tô lá mexendo no banheiro, tem que sair para comprar oferenda. Bora comprar oferenda, ninguém mexe nesse banheiro. Quando eu voltei, eu terminei o banheiro. E ficou filezinho. À tarde, a dona Diba lavou de novo. Né? Mas assim, o grande lance desse banheiro, da dedicação em si, é porque eu praticamente mexi nele 3 vezes. 3 vezes. E cada momento, e veja, eu já ensinei como limpar o banheiro, né? O vaso é o seu passado. Tudo aquilo que não serve mais para a sua vida, tem que limpar, lavar. E não é lavar, jogar, não é isso. Isso qualquer um faz. É que tem que entrar nesse processo de limpar o banheiro como se estivesse limpando sua alma. Aquilo que não serve mais na minha vida, o meu passado, aquilo lá me atrapalhou muito. Para que eu estou guardando essa mágoa, joga fora e bote a mão no trem lá. O chão é o seu presente. Quando eu limpar o chão do banheiro, eu tenho que procurar encontrar aquilo que ninguém vê. Onde que eu estou errando? Onde tem sujeirinha encruada lá? Isso, o que na minha vida está refletindo? O que está errado que eu não estou conseguindo enxergar? E quando eu for limpar a pia, os espelhos, é o seu futuro. Como você quer se ver? Então, como são 2 banheiros, eu nem sei mais porque eu fiz tudo 3 vezes. Não estava feia a coisa, né? E tem a ver com essa palestra, Renascimento. No mês passado, na palestra do mês passado, eu falei sobre a importância de usarmos os nossos dons nos servir, sobre descobrirmos quais são os potenciais que Deus e Micho Sama nos deram e que não temos usado como eles gostariam que usássemos. Para seguirmos em direção ao mais elevado nível espiritual e material, devemos libertar nossas habilidades e nossos talentos, pedindo que sejam utilizados por Deus para ajudar na cura do mundo. Muita gente sabe que tem talento, mas não sabe como utilizá-lo. Às vezes as pessoas têm um dom natural de fazer alguma coisa boa, ou falar, ou escrever, ou cantar, ou limpar, ou cozinhar, não importa o que seja, ou lecionar. Mas não, eu quero fazer aquilo que eu não sei, quero fazer melhor do que quem sabe fazer. Não é? Então, assim, se eu não sei cantar, e sou uma gralha desafinada, para que eu vou ficar insistindo em querer cantar? Mas eu sou um excelente compositor. Né? Mas não que eu quero cantar, eu quero que as pessoas saibam que eu canto. Então, às vezes, as pessoas entram em um baita de um conflito gigantesco porque elas querem ser aquilo que elas não são. E elas são excelentes em outras coisas e perdem tempo. Perdem tempo. Isso é um ego que não vale a pena. É uma vaidade vazia, que não serve para nada. Pura
puro sofrimento banal. Estamos vivendo uma época de grandes transformações internas e externas. Muitas mudanças estão sendo exigidas de nosso ser e estar. Sempre que preparo uma palestra, fico focado no salmo e no ensinamento, mas também fico atento aos sinais, nas conversas que tenho, nas notícias que acompanho. Tudo isso para buscar perceber o que Meixo Sama quer me mostrar, e com isso, estudar e transmitir às pessoas o que encontrei nessa busca, usando como parâmetro os ensinamentos de Meixo Sama. Como o mundo messiânico está iniciando uma grande fase de purificação, busquei respostas em experiências passadas para entender esse presente e vislumbrar o futuro. Graças a esse espírito de busca, estive lendo e estudando um vasto material dos pioneiros, e encontrei trechos de uma palestra de um reverendo em 1986, que diz assim: é tempo de milagres. Ao fundar a igreja, Meixo Sama nos orientou no sentido de que, a partir de então, estava surgindo uma entidade com força suficiente para levar o homem a reconhecer a existência de Deus, através dos milagres do Jorei. Sem essa transformação, a humanidade jamais poderá ser feliz. É preciso, cada um de nós, membros, que estabeleçamos uma ligação entre a purificação da igreja e a purificação de cada um de nós, membros. Sem essa compreensão, fica faltando o elo que une esses acontecimentos à fé individual de cada um de nós. Assim, a recente purificação surgiu para que o incompleto fosse concluído, tanto em relação à igreja, quanto no que se refere à fé imatura que vínhamos professando. É justamente por esses pontos estão sendo corrigidos, que estão surgindo tantos milagres. Eles estão sendo gerados pelo próprio renascimento da nossa fé. E esse renascimento, a nível individual, é que está fazendo surgir uma igreja renovada, composta por pessoas que estão, através da administração diária e constante do Jorei, redescobrindo o verdadeiro sabor da fé. Aqui ele fala de uma época que, em 86, que houve uma grande purificação no mundo messiânico. E essa mesma purificação está voltando a ocorrer hoje. Não temos nada a ver com isso como arte do Jorei, né? Mas é um processo muito doloroso que está se passando. Eu já vivi essa época em 84, quando eu conheci a igreja, e em 85, quando eu vivenciei essa purificação. E dentro disso, realmente, é uma grande oportunidade das pessoas que vão passar por esse processo crescerem, renascerem mais fortes. Né? Nós, eu sempre falo aqui, estamos há 14 anos purificando. Só que estamos no final do nosso processo de purificação. Essas pessoas vão iniciar agora esse processo. E nós começamos a nossa caminhada sem nada. Com fé. Você falar que você tem fé com dinheiro no bolso, com saúde, tudo na paz, é fácil pra caramba. Né? Ah, beleza. Agora, quando você começa a sua caminhada, a sua jornada espiritual sem nada, como é que você faz? É fé. Um exemplo disso, claro, São Francisco de Assis. Não é? Que essa semana foi o dia dele. Então, assim, quando nós começamos um processo de purificação, algo em nós vai morrer. Algo em nós vai morrer. E se você entender o que está morrendo em você, você renasce muito mais forte. Percebemos que somente um renascimento espiritual pode auxiliar não somente o messiânico, mas toda a humanidade a sair do caos. Devido às pessoas terem abandonado a espiritualidade ao longo dos séculos, submetendo-se aos modelos apresentados por líderes oportunistas de cada época, é que permitiram o seu afastamento em relação às leis espirituais. Com isso, os seres humanos se tornaram incapazes de discernir o certo do errado, tornando-se completamente ineficientes nas questões que a existência lhes cobra. Vêm escolhas erradas e caminhos desvirtuados, tudo motivado pelo egoísmo e vaidades, que vieram disfarçados em bondade e cortesia. Na carta aos Romanos de Paulo, encontramos a noção de que uma mudança interior é condição fundamental para que possamos alcançar o renascimento espiritual. Diz assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para poderdes discernir qual é a vontade de Deus. Num livro chamado A Lei da Compensação Divina, tem um trecho que diz assim: o milagre é a mudança de pensamento passando do medo para o amor.
O milagre não é um acontecimento sobrenatural, mas sim metafísico. Meta significa além. Portanto, a realidade metafísica refere-se à realidade que existe além do físico. Não há nada de sobrenatural em relação ao amor e seus efeitos. Na verdade, o amor é nosso estado natural. O pensamento do mundo está simplesmente de cabeça para baixo. A naturalidade do sentimento do amor, às vezes, é vista como algo não natural. E a não naturalidade do medo, do outro lado, é vista como natural. O avanço mais poderoso e libertador que podemos empreender é romper com o pensamento baseado no medo que domina o mundo, libertando-nos daquilo que o mundo nos ensinou e aceitando novas ideias. Realmente, quando o ser humano começa a perceber seu estado de queda, seu afastamento de Deus, quando se desfaz a ilusão e ele percebe que este mundo não é o verdadeiro, então nasce o reconhecimento de que existe um mundo divino original perfeito. Este é o momento propício para discernir o que é real e o que é falso. Então, toma-se consciência de que a verdadeira autoajuda começa com uma revolução completa dentro de si mesmo. Uma mudança absoluta, uma mudança fundamental. Morrer não é fácil. Quem aqui já morreu? Como nunca morreram? Pensa cada sofrimento que vocês já passaram na vida. Pensa cada dor que vocês já tiveram nas suas vidas. Pensa em cada derrota que vocês tiveram nas suas vidas. Não é? Isso é uma pequena morte. Mas como é que você renasceu depois? Depois que você passou por uma grande dor, um grande fracasso, o que sobrou? Ou, aliás, sobrou algo, mas o que você se transformou depois? Não é? Mas tem pessoas que não conseguem entender isso. Não conseguem entender isso. Por isso que o milagre é algo além do físico, é algo além da imaginação. Quando você confia plenamente em Deus, a fé que você vem dentro de ti, ela se manifesta de uma forma tão intensa que você crê. Para crer, você tem que desafiar primeiro. Mas você vai desafiar Deus? Ah, vou dar uma de miguezão, vou enganar Deus. Ó Deus, se o senhor fizer tal coisa, eu vou conseguir isso. Isso é balela, não é assim que funciona. O maior desafio que você tem que ter é com você mesmo. Desafie você, porque Deus está no papel dele. Nós, muitas vezes, temos a mania de queremos fazer com que Deus ele fique com remorso da gente. Né? Ah, ele é tão bonzinho, vou dar um jeitinho, né, coitado? Tá sofrendo, tá lascado lá, vou dar um helpzinho para ele. Não é assim que a banda toca, não. É porque é lei da causa e efeito. Isso tem que ser resgatado. Ninguém está aqui porque está passeando no mundo da matéria, não. Né? Tirando a missa ID que é santa, o resto é tudo lascado. Né? Então nós, nesse processo todo, o mais doloroso que seja, o mais difícil que seja, desperte, como o Reverendo Moacir falou, no seu dia, já desperte com gratidão. Ontem eu não consegui, mas hoje eu vou conseguir. Custe o que custar. Você pode chegar no final do dia arrasado. Não deu hoje ainda, mas amanhã é outro dia. Amanhã vai dar certo. Se você não se motivar, nem Deus baixando, nem Jesus, nem Meixo Sama, nem ninguém, nem o cramunhão baixando aqui, você vai acreditar, ué. Porque tem gente que se nivela para lá e para cá. Né? Então, se você, nem Deus baixando a terra, fala assim, filho, vai que eu te ajudo. Você vai, de novo, vou nada. Você tem que se motivar. Eu posso ler 10 livros de autoajuda e só, nossa, é tão bom ler, mas não entendeu nada. Não é? Você lê todos os livros da Zíbia Gasparetto. Manjo pra caramba de mundo espiritual, de resenha. Que você não entendeu nada. Então, a fé, ela não é teórica. Ela é prática. Ela é pragmática. Ela é vivida. Ela é sentida. Às vezes doída. Mas a fé é fé. Nós é que temos que entender isso. É lógico que eu quero ter um milagre todo dia na minha vida. Mas para eu ter um milagre na minha vida, eu preciso também gerar um milagre na vida de alguém. Eu preciso ser o motivo de alguém falar assim, poxa, aquilo que você me falou me ajudou. Aquilo que você me falou tocou minha vida. Aquilo que você me falou salvou minha vida.
Mas também você não pode pensar, tá vendo? Eu manjo pra caramba. Nós somos apenas instrumentos do servir. Se você é um canal que dentro do ensinamento você está num nível mais elevado, porque o teu Yukon está lá no alto, visto no mundo espiritual, aí você consegue atuar bem. Se o teu Yukon estiver na treva, você pode receber os números da Mega Sena na sua frente que você não vai enxergar. Você vê um pote de ouro na sua frente, você vai falar, não, ela é moeda velha, é latão. Né? Porque você não está conseguindo enxergar um milagre na sua frente. Só que é nessa hora, quando tudo está errado, quando tudo está lascado, quando tudo está treva, você tem que olhar para o alto, respirar fundo. Calma, vamos pensar. Aquilo, onde está o ponto? Tem que achar o ponto. Você fica vendo o macro e esquece do pontinho, que é que vai mudar a sua vida. Num outro livro, veja que eu leio bastante, né? Extraído do livro A Nova Era. Esse aqui que me mandou foi outro dia, foi o seu Hilário, lá de Louisiana, em Goiás. Pelo espírito de Hermes, que é o mesmo espírito que psicografou o livro de Akhenaton, né? Que é um livro maravilhoso. Diz assim, certamente esta é uma missão difícil, pois os espíritos atualmente encarnados na Terra são como cordeirinhos que necessitam de um pastor para guiá-los. Infelizmente, os pastores da luz são desprezados porque convidam o seu rebanho para uma transformação que exige uma nova forma de comportamento, ao qual ainda não estão acostumados, por serem ainda fracos de espíritos e cegos para enxergarem a luz. Seguem felizes pela porta larga, dos prazeres pouco construtivos e que conduzem a médio prazo à tristeza e à desilusão. Mas o atual estágio de evolução em que vive a humanidade terrena exige que assim seja. Cabe a cada um libertar-se das amarras do atraso espiritual por sua própria consciência e assim tornar-se eleito para a nova era que já desponta no horizonte como o sol matutino. Nesse período, as forças do mal serão sufocadas pela nova ordem mundial de paz e amor que surgirá, facilitando a caminhada na jornada da vida física a que todos os filhos de Deus devem submeter-se em seu processo evolutivo. A imagem da crisálida que se transforma em borboleta sempre é lembrada para exemplificar a transformação espiritual. Eu até citei um exemplo na aula. Depois que eu ler isso aqui, vocês vão entender. A borboleta é, sem dúvida, completamente diferente da lagarta, a começar por sua aparência. Ela possui outros órgãos, outra percepção, e se desloca e se alimenta de forma diferente. Além disso, tem a capacidade de se reproduzir e conservar a espécie. A lagarta se alimenta de folhas, enquanto que a borboleta se alimenta de néctar. A lagarta rasteja, a borboleta voa. A lagarta tem uma aparência compacta e desajeitada, enquanto que a borboleta é leve, delicada, um inseto maravilhoso. Através da metamorfose, a lagarta se torna crisálida. Ela abandona toda a sua existência e sua natureza peculiar para se tornar o solo nutritivo que dará forma à borboleta. Em nosso estado natural, nos assemelhamos a uma lagarta. Toda a estrutura biológica e psicológica, nosso metabolismo de substâncias químicas, etéreas, astrais e mentais, são regidos pela conservação do nosso estado atual. Nossa existência é inteiramente submetida às forças desse mundo, que formaram nosso ser biológico. Essas forças se expressam em sua forma extrema, como medo, ira, astúcia, cobiça, preguiça, avareza, inveja e orgulho. Essas forças podem de fato ser reprimidas até um determinado grau de refinamento, mas seu verdadeiro caráter é sempre preservado. Mas também trazemos dentro de nós o potencial da nova alma, uma alma que tem estrutura totalmente diferente, construída a partir de uma substância totalmente diferente, evidenciando aspectos biológicos e psicológicos diferentes. Essa nova alma é a borboleta. Nosso caminho em direção a ela não é um refinamento da condição da lagarta, porém a crisálida. Existe, portanto, uma troca de forma, uma transfiguração. Nessa transmutação, nossa existência constitui a substância, o solo nutritivo para a nova forma. Porém,
Para isso, tudo que é antigo deverá ser liquidado, com exceção de um núcleo, um átomo, que formará o embrião de uma nova alma. Assim, somente quando a velha alma se entrega e segue o caminho da metamorfose, é que o ser humano pode reagir ao chamado espiritual e cumprir o seu dever de elevar-se progressivamente no caminho da regeneração, de voltar ao Pai e restabelecer sua antiga glória, habitando o reino do céu. Quando nós entramos por aquela porta, ou por uma igreja, nós entramos como uma lagarta. Pense. Cheio de problemas, rastejando, muitas vezes acomodados na forma. Mas a partir do momento que nós estamos aqui nesse ambiente, por assim dizer, começa um outro processo. Você vai entender os porquês. E você, dentro dessa condição, aqui se transforma na sua crisálida. É onde você vai passar por um processo de purificação, de transmutação, por assim dizer, para você deixar de ser lagarta, para você se transformar numa borboleta. Só que esse processo é doloroso, internamente falando. Porque mexe com o quê? Você tem que abandonar seus velhos hábitos, não é? Sua velha forma, seus velhos costumes. Tem que jogar fora suas mágoas, seus ódios, seus remorsos, suas tristezas, suas raivas, suas mentiras. Né? Tem que fazer uma grande mudança, grande mudança. E isso é doloroso. Porque você não tem para onde correr. Não é? Você vai se transformar numa nova pessoa. Porque não tem como comparar você como lagarto e depois você virar uma borboleta. Né? Nunca ninguém vai dizer que é a mesma pessoa, vamos dizer assim. Né? Só mudou. Quando você entende esse processo e você resolve e aceita mudar, você vira uma grande borboleta. Só que, nesse meio caminho, sempre tem aquele que quer ser o bonzinho. Ah, coitadinha, está sofrendo tanto, vou lhe ajudar. Né? Vai lá e corta a crisálida para poder a borboletinha, quando tiver mais velhinha, mais quase pronta, as asinhas saem mais fácil, né? Ela nasce como depois? Atrofiada. Porque ela não passou por um processo completo de purificação para ser forte, bela, altiva, vitoriosa. Porque alguém quis ajudar. Não é? A ajuda que nós damos aqui na igreja é com oração, jorei, ensinamento, acolhimento, apoio, até algumas broncas. Se você entender isso para o seu crescimento, você vai ser uma grande borboleta. Mas se você fugir para tentar encontrar a resposta, que alguém corte a sua crisálida para você chegar mais rápido, você vai crescer atrofiado. Porque você não vai ser pior ainda, né? Eu podia falar assim, vai ser uma borboleta manca. Mas é difícil a borboleta manca, né? Vai ser meio lesadinha, né? Então nós não podemos nos permitir, quer me ajudar? Ore por mim. Ore para que eu tenha força. Ore para eu vencer. Ore para eu sair disso. Não, mas eu quero. Ore por mim. Porque muitas vezes você ajuda já pensando no que você vai ganhar depois. Né? Veja, é igual o ministro, não é o nosso caso. O reverendo que você vai orientar. Aquela casa, venda. Mas não esquece de Deus. Né? Tem que doar, tem que fazer. Confunde o sentimento de gratidão com a graça, com o remorso. Vai gerar um remorso nisso tudo. Então, se você entender esse processo todo, você vai virar uma grande borboleta. Só que, eu não lembro agora qual o tempo de preparo, o tempo que fica entre crisálida e borboleta. Tem um período, né? E também tem borboletas que têm apenas 24 horas de vida. Né? Imagina, você passou mó tempão e você vira borboleta. Eu só tenho 24 horas para fazer tudo. Viver, encontrar alguém, procriar, viver mais um pouquinho e morrer. Muitas vezes nós, como borboletas nessa vida, por assim dizer, não damos valor a 1 minuto da nossa vida. Imagina essa borboleta que tem 24 horas, o que ela faz. É lógico que os 24 horas do dia dela é uma eternidade, talvez. Né?
Mas para nós, que nós não sabemos quanto tempo temos de vida, nós não valorizamos nada. Aí você olha para trás, ixi, já estou com 50 e tal. Ixi, já estou com tanto, já estou com isso, já estou com tudo. E você vê que o tempo passou e você se lascou todo, porque você ficou preso como lagarto. Quando eu comecei no exército, que eu tinha 18 anos que eu me alistei, e fui servir, uma pessoa falou assim, ih, meu amigo, tá tranquilo. Depois de 18 anos, o tempo voa. E voa. Já se passaram 300 anos, e eu lembro até hoje, quando eu servi, como eu ia, como eu fazia, a Ordem Unida, tudo mais, as diversões todas, eu lembro até hoje. Mas parece que foi ontem, não é? Parece que foi ontem. Mas já se passaram quase 30 anos. Quase 30, não mais. Ixi, estamos velho, paradel. Né? Então, assim, vejam como nós perdemos tempo com porcarias. O que nos impede de voar? Nada. Então aproveite cada momento da sua vida, cada dia, cada situação. Se foi dificuldade? Maravilha, vamos enfrentar, ué. É fácil, assim, brigar, lutar contra uma dificuldade? Claro que não. Uma doença séria, um problema financeiro, um conflito. Não é fácil você passar por isso. Desde que você consiga sair da sua zona de conforto e se enxergar onde tem que melhorar e mudar. Nós temos por hábito transferir culpas. Culpa de fulano, culpa de Beltrano, culpa de Cicrano. E você esquece que você tem que estar dentro da sua crisálida para se transformar numa borboleta. E nesse processo todo, ninguém vai poder interferir, senão vai nascer atrofiado. Eu preciso melhorar como ser humano, então eu tenho que deixar essa crisálida, que é o meu momento, me ajudar a me transformar. Se hoje o seu trabalho está complexo, entenda que aquilo ali é a sua crisálida. Se a sua família está com problema, aquilo ali é a sua crisálida. Então entenda que o processo de purificação é a sua crisálida, para você conseguir voar. E voar bem. Tem um outro livro, que eu já li N vezes, eu recomendo a leitura dele porque é um livro espetacular, chamado Adonai. E tem um trecho numa conversa entre o mestre e o discípulo que fala desse renascimento, onde após passar por vários sofrimentos e lutas internas, diz assim, só para ilustrar mais ou menos assim, ele tem que passar por uma grande mudança interior, uma busca por si mesmo. E ele vai para um lugar, né? E ali ele sofre horrores. Horrores, horrores, horrores. Ele pensou que tinham se passado dias ou semanas. E na realidade passaram-se apenas 45 minutos, né? 45 minutos. Em 45 minutos, mais ou menos, ele viveu ou sofreu como se tivesse sofrido semanas. Né? Aí fala assim, o mestre fala para ele assim, talvez possas perguntar, para que todas essas preparações? E eu te respondo, para chegar a ser um mago. O homem deve possuir a magia. E o que é a magia? É o saber para onde agir. O marinheiro sem bússola não pode atravessar os mares. E o mago sem consciência perfeita não pode penetrar no mundo invisível. Os homens acreditam que a magia é poder sobrenatural. Eles estão equivocados. E nós não podemos convencê-los do contrário. A magia é a ciência da lei natural. Todo homem é mago. Porém, nem todo mago é consciente da sua magia. Amar o próximo é uma lei. Perdoar e amar os inimigos é magia. Porque aquele que perdoa e ama é um mago, consciente da lei. A saúde é a lei, mas curar o enfermo é magia. Porque o curador guia o doente no caminho da lei. Tudo na vida é magia. E magia é saber agir segundo as leis cósmicas. De maneira que, para poderes entrar no mundo invisível, conscientemente era necessário eliminar primeiro os entraves que te separam dele. Como a tua natureza ignorante e teu fumo sufocante. Então, o fogo consome os detritos internos e a energia te abre o caminho em teu próprio sistema nervoso, que é a ponte lançada sobre o abismo que separa o homem do seu destino interno. Em tuas provas, não te lembraste de Deus senão nos últimos momentos, ao passo que o mago começa e termina todos os seus atos
Só que isso faz com que você também, nessas nossas transformações, cada uma aqui nasceu com um nome, não é? Quando um ministro se torna ministro, muda o nível. Vocês receberam o Ricardo. Nesse momento, a Júlia não é mais a Júlia, que mudou. Edmar está com como diferente. Mas na sua missão, você vai notar hoje a diferença quando você voltar. Porque você não comprou. Você foi outorgado. Então nós hoje deixamos de ser quem nós somos, quem nós éramos, para ser algo diferente. É a lagarta, borboleta. Né? Lagarta e borboleta. Nesse livro, como fala aqui, né? Em tuas provas não te lembraste de Deus, senão nos últimos momentos. E muitas vezes nós, pela nossa arrogância, nossa presunção, nossa prepotência, nós achamos que somos os caras. Aí depois que o couro come, a gente vê que nós não somos nada. Não é? Mas por que a gente é tão teimoso assim? Por que tem que tomar um tanto tabefe na orelha para poder aprender? Não é? Não é mais fácil fazer a coisa, o caminho mais fácil? Essa magia que Adonai fala no livro, esse aqui foi o mestre dele que fala, Aristóteles, ela faz com que você entenda esse algo mais. Né? Entenda que quando você faz algo diferente, essa mudança que ocorre é magia. Essa mudança interna, essa transformação é magia. Essa ligação com Deus que nós temos. Certo? No mês que vem, dia 2 de novembro, estamos realizando nosso culto de finados. E a importância dessa data não é apenas para nos lembrar dos entes que já partiram, mas entender também que um dia fomos antepassados e através dessa cerimônia, ao preenchermos os formulários, ao oferecermos nossa gratidão, podemos estar homenageando a nós mesmos. Se temos o sentimento de amor e gratidão ao nosso histórico espiritual, com certeza nosso presente se fará melhor e nosso futuro será abençoado. Respeitar as tradições sem ter medo. E os formulários estão ali em cima, preencham com calma, porque ficam um ano aqui no altar. Um ano sendo cultuados, com sentimento. E como tem muita coisa acontecendo, esse retorno que os antepassados estão nos fazendo, nos presenteando, é sinal que vem muita coisa boa por aí. Não precisamos ter medo do antepassado. Temos que ter gratidão. Não precisamos fazer nada por remorso. Faça por amor. Coloque magia no seu servir. Né? Coloque magia no seu servir. Essa magia, no fundo, é um sono. É o sentimento com que você materializa o seu servir. É algo tão maravilhoso que você sente que transcende a sua alma. Transcende as suas palavras, transcende o seu sentimento. A arte Jorei, ela é diferente. Mas ela é diferente porque ela quer fazer com que as pessoas sintam essa magia nas suas vidas. Bicho Sama era um grande mago. Ele conseguiu mudar a vida e sentimentos de muitas pessoas com corações congelados. Né? E é isso que nós também temos que ter. Esse sentimento. Né? De transformar vidas através de coisas simples ou coisas sofisticadas ou coisas... Não importa. O importa é você modificar a vida de alguém. Isso que é o mais importante. E nós temos condição para isso. Respeitar o próximo. Respeitar as limitações do próximo. E respeitar também as nossas limitações. Que não queremos ser aquilo que não somos. Mas que sejamos quem somos. E ter orgulho de quem somos. Porque nós somos o que somos. As pessoas chegam aqui e perguntam, quem são vocês? Somos o que você sente. Aqui há um tempo? É o que você sente? É uma igreja? É o que você sente? É. Não é nada? É o que você sente. Para que eu vou entrar no sofrimento? Não é? Por isso que imaginemos sempre, quando vocês estiverem passando por algum tipo de sofrimento, ou algum tipo de situação, pensem, vocês estão dentro de uma crisálida, em transformação. Se permitam se transformar numa grande borboleta.
Isso eu entendo como um grande renascimento. Eu não posso sair de uma purificação fraco. Eu tenho que sair mais forte do que eu entrei nela. Porque você venceu, né? Você passou por tudo que é lazarento que você podia imaginar. E você venceu, e você vai, foi tão ruim. Cara, o que você aprendeu com a purificação? Então, que façamos a diferença na vida das pessoas, começando pela nossa. Né? Amanhã é um dia importante para o Brasil, onde teremos que eleger nossos presidentes, alguns governantes e outros dirigentes, por assim dizer, representantes do povo, que deveriam agir pelo povo, né? Deixando de lado toda a vaidade, todo o egoísmo, toda auto corrupto possível e imaginável. Então, quando vocês forem votar, e todo mundo que for votar, vote conscientemente. Eu, particularmente, não voto em partidos, eu voto em nomes, eu voto em pessoas. Porque é assim que eu aprendi. É assim que eu aprendi. Porque se eu conheço a pessoa, eu sei em quem estou votando. Né? Não se enganem, não se iludam, porque é o Brasil que está em jogo. Né? O nosso futuro, sim, mas tanta coisa pode acontecer. E também faz parte do que o Meshama fala aqui. Né? Essa destruição para a grande construção. Olha, nós estamos num processo assim. Muita coisa está desabando para ser reconstruída. Muitas máscaras estão caindo para mostrar quem realmente são. E nós temos que ficar numa posição de espectadores, mas consciência da nossa missão. Não podemos ficar acomodados. Né? Precisamos fazer algo mais. Por isso que o nosso sentimento, nossas orações têm que ser amplas. Tem muita coisa boa acontecendo. Muita coisa boa. Muito obrigado a todos. Uma boa missão. E vamos voar. Né? Ou rastejar. Vamos voar, né? Vou ter que fazer um regimezinho aqui, light, senão vai ser difícil. Hã? Tem um desenho animado que eu lembrei agora, misericórdia. Lembra da lagartona que voava, que era sozinho? Esqueci o desenho que era. Pensa. Boa missão a todos e muito obrigado. Retirada das oferendas.
Retirada dos oficiantes. O Templo Arte do Jorei é um presente de Deus e Menchu Sama para as pessoas que passam por aqui e deixam um enorme desejo de compartilhar as bênçãos recebidas com outras que estão prestes a chegar. Assim, encerramos o culto em ação de graças do Templo Arte do Jorei do mês de outubro de 2018. Muito obrigada a todos e um ótimo regresso.